todos, vocês me escutam? Vamos aguardar apenas uns 3 minutinhos, né? A gente já inicia. Boa tarde a todos. Vocês me escutam? Se vocês puderem me dar um ok aqui no chat, eu já consigo verificar se está tudo certo com áudio, com imagem. Obrigado, Vilen, né? Ok. Só mais um minutinho aí a gente já inicia, tá? Só para ver se vai entrar mais algum participante. Boa tarde, Miriam. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui então o nosso treinamento de hoje, né? Eu só gostaria de me certificar se está tudo ok referente a som e imagem. Vocês me escutam bem, correto? Maravilha, então. Era só para me certificar, viu, por causa do sinal aqui. Mas então, deixa eu me apresentar oficialmente para vocês, né? Eu sou o Milton, eu faço parte do time de sucesso do cliente aqui da Lead Chubi, e o objetivo, né, o tema do nosso treinamento hoje é estratégias práticas para expandir a sua base de clientes com a Lead Chubi, certo? Então, o objetivo aqui é passar para vocês como que a gente pode usar a plataforma de forma mais estratégica, identificando oportunidades de crescimento e implementando ações eficazes para expandir a base de clientes, tá bom? Antes, eu gostaria de dar um lembrete também para vocês, tá? Os nossos treinamentos, né?
eles acontecem 3 vezes na semana, então é todas as terças, quartas e quintas, sempre em 2 horários, né? Então a gente tem um horário das 10 da manhã e a gente tem agora também às 14 horas, né? Então é bem importante que vocês participem, a gente encaminha a comunicação, agora vocês estão sendo alertados até dentro da plataforma mesmo, referente ao tema que vai ser tratado, tá? Então lembrando que nós temos treinamentos entre amanhã e quinta-feira também, tá bom? Maravilha? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar o nosso treinamento. Eu quero muito linkar um pouco com a plataforma, né? Mostrar a plataforma para vocês também, né? No que a gente vai conversar agora, tá bem? Então, como mapear novas oportunidades de mercado e gerar leads qualificados usando aí a plataforma da Lead2B. Tá? Muitas empresas, elas não exploram o potencial completo dos seus dados, né? Então, o CRM, ele armazena informações valiosas sobre o perfil de clientes atuais e pode ser um guia, sim, para se encontrar novos públicos com características semelhantes, né? Então, para isso, eu posso utilizar, né, por exemplo, da análise de ICP, né? Então, hoje, definir, segmentar o perfil de cliente ideal, isso nós temos hoje dentro da plataforma no GTM, tá? Onde vocês conseguem utilizar dos filtros, né, inteligentes para poder fazer essa segmentação. O uso dos filtros, né, que eu ia citar já para vocês, então, identificando padrões de comportamento, né, a gente consegue, através desses filtros, né, identificar esses padrões de comportamento e necessidades não atendidas no mercado, né. A gente também pode trabalhar com as estratégias de enriquecimento de dados, né? Então, complementar informações no CRM, com o LinkedIn, que a gente hoje tem aí também dentro da base de empresas, né? A gente consegue trazer dados para vocês, de repente através de uma API de dados, integração com ferramentas de inteligência comercial, tá? E através também de criação de listas de prospecção automatizadas, né? Para gerar novos leads de forma recorrente dentro do CRM, tá bem? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a minha tela, para a gente poder verificar um pouquinho do GTM para vocês observarem aqui como é que funciona, né? Eu acredito que vocês já utilizam, né? Mas é mais para a gente poder reforçar aí o que é possível, né? O que a gente consegue extrair dentro do GTM, tá? Gente, qualquer sinal, tipo o áudio ruim ou imagem, vocês podem estar me falando aqui no chat. Qualquer pergunta também eu fico à disposição. Se caso eu não tiver a resposta nesse primeiro momento, eu anoto aqui os dados de vocês, eu corro atrás dessa informação e aí a gente responde, tá? Deixa eu já compartilhar então aqui a minha janela com vocês. Um momentinho. Deixa eu ver se ele está compartilhando aqui a tela certo com vocês. Eu acredito que não compartilhou, né, gente? Deixa eu só compartilhar novamente aqui. Acredito que agora sim, né? Acho que agora vocês conseguem ver aí a minha tela, que é a plataforma, né? Então, vamos lá, tá? Então, aqui, ó, dentro da plataforma eu tenho os módulos, né, da Lead2B. Tenho aqui o módulo GTM, né? Então, o módulo GTM é onde fica hoje a análise de base, tá? E a análise de mercado, tá? Então, aqui a gente fez até uma alteração recentemente. Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Uma alteração de produto onde a gente conseguiu trazer para dentro da base de clientes, ó, a análise de mercado e a análise de meus clientes, que é, no caso, a análise da base de clientes de vocês mesmos, tá? Então, aqui, ó, eu vou até direto para a base de empresas, né? Onde a gente já se encontra. Deixa eu só fechar aqui. Ver se eu consigo fechar aqui. Opa, melhorou, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a gama de filtros, né? Então, eu tenho aqui como traçar esse perfil ideal de cliente, né? Então, desde opções de pesquisa, por exemplo, aqui eu tenho algumas opções como filtrar por atividade primária quando eu utilizo um KNAI, excluir empresas que sejam MEI, ou eu posso, por exemplo, excluir empresas que tenham dados de contador. Essa é uma dor na prospecção de alguns clientes, né? Quando eu estava lá como closer de vendas no comercial, poxa, a gente vai fazer um contato ativo e acaba caindo, né, num contador, porque o contador, né, coloca os dados dele na hora de fazer lá o trâmite de abertura de empresa, né?
Então, aqui a gente consegue fazer essa exclusão, tá? Aqui a gente pode selecionar trabalhar com empresas, né, pela parte de comunicação, e-mail, telefone, WhatsApp, redes sociais. E aqui eu tenho a gama de filtros, né, que eu posso trabalhar com localização, então eu posso escolher um estado, uma cidade, ou até mesmo um CEP específico. Eu posso trabalhar com um segmento de mercado, como também com uma atividade econômica, né? Então, se eu tiver aí um KNAI específico, né, que eu faça essa busca, né, de clientes, aí eu consigo aplicar aqui também. Temos alguns filtros também aqui, que hoje ele está somente no plano avançado, nesses dois filtros, ainda em versão beta, que é o filtro de quantidade de funcionários e o filtro de faturamento presumido, tá? Então, se você não tem no seu plano ainda, né, você pode estar recorrendo aí ao seu gerente de contas para a gente poder verificar aí referente ao plano que já oferece esses dois filtros, tá? Na empresa jurídica, eu posso pesquisar por sócios, eu posso, de repente, aqui eu tenho um critério de data de abertura, né? Eu consigo aqui colocar aí a data de abertura da empresa, de um período X a um período Y, tá? Eu consigo verificar o porte das empresas, ó, desde micro, pequena empresa, ou as que se enquadram aí nas demais, né? E aí, com isso, ó, empresas que têm website, capital social, se é optante do Simples ou não, se é MEI, se não é. Então, eu tenho uma gama de filtros aqui, onde eu consigo traçar o perfil ideal de cliente para que eu possa ser mais eficiente nessa prospecção. Tá? Aqui eu vou só demonstrar para vocês. A partir daqui, eu consigo até fazer uma análise de mercado e eu consigo depois analisar minha base, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou pegar aqui um segmento de mercado, ó. Eu vou colocar aqui o primeiro segmento que aparecer. Vamos lá, tem abatedouros, eu vou colocar academias de ginástica, tá? Então, aqui eu já tenho um segmento, tá? Ele tem uma atividade econômica cadastrada, então eu posso até refinar minha busca buscando pelo KNAI, tá? Mas aqui ele já me trouxe, ó, uma lista de empresas, mais de 108 mil empresas, né, dentro do segmento de academia. Mas aqui eu já identifiquei, ó, que tem algumas empresas que de repente têm aí essa atividade econômica cadastrada, mas não é uma atividade principal. Então eu tenho aqui o filtro, ó, para filtrar por atividade primária. Quando eu filtro por atividade primária, ó, eu consigo trazer empresas que sejam realmente academias, né, que estejam dentro desse segmento, que tenha essa atividade aí como principal. E aí, com isso, ó, ele me trouxe mais de 70 mil empresas, né? Então, aqui eu já tenho a opção de revelar o dado ou não, trabalhar com os créditos, né? Dos créditos de prospecção que tem disponível hoje dentro da plataforma, tá? Mas a partir daqui eu já consigo, ó, fazer uma análise desse mercado, né? Para eu poder, a partir daí, fazer a prospecção. Então, quando eu clico aqui em análise de mercado, ó, através dessa listagem de empresas, a plataforma ela faz todo um estudo, ela utiliza da inteligência de mercado, faz um estudo, devolvendo aqui informações bem relevantes aí para que a gente possa prospectar. Então, a quantidade de empresas ativas, o capital social delas dentro desse segmento, a idade média dessas empresas, quantas cidades no Brasil são atendidas, tá? E aqui lembrando que eu posso ainda colocar por localização, né? Para eu poder ter aí um estudo mais aprofundado, digamos assim, né? E aí aqui ele me mostra geograficamente, ó, onde é que estão situadas hoje, né, essas empresas, essas academias, em qual região, onde é que estão a maior quantidade delas, né? Vocês conseguem verificar geograficamente, né? E aí com isso eu consigo traçar aí a minha estratégia de ataque para prospecção. Consigo ter informações do porte das empresas, então quantas empresas são micro, né, o percentual delas, ó, a empresa desconta, quantas são pequenas de pequeno porte, quantas estão nas demais, que são as grandes e médias empresas, e aí ele vai me trazendo todas essas informações, ó, distribuição por KNAI, natureza jurídica, abertura de empresas, né, então vocês conseguem fazer todo um acompanhamento, se é um mercado que está em crescimento, né, quantas empresas abriram aí dentro do segmento de academia, e aqui a gente já viu que tem mais de 1.300 empresas abertas, entre janeiro e fevereiro, até a data atual, né? E conforme vai passando aí o ano, vocês vão tendo aí a relação mês a mês aí dessa estatística, tá? De abertura aí para verificar se é um mercado que está em crescimento ou não, por exemplo, tá? Tenho aqui o que é matriz, o que é filial, representado aqui por quantidade e por percentual também. Presença em redes sociais, justamente para a gente poder auxiliar vocês aí nas estratégias de marketing, né? Então, de repente, eu vou direcionar estratégias para o LinkedIn, para o Facebook, para o Instagram, onde a gente vê aqui que o segmento ele tem forte presença, né? E aqui tem distribuição por segmento, né? Ele me traz algumas empresas similares, então aqui eu tenho todo um estudo de mercado. Aqui eu peguei, né, como
como é que eu digo, como exemplo para vocês aí o segmento de academias, mas aqui vocês conseguem trabalhar com qualquer segmento, vocês conseguem trabalhar com qualquer atividade econômica, sendo que vocês vão contar com a nossa base aí com mais de 25 milhões de empresas ativas para vocês poderem fazer esse estudo, tá? Então aqui, ó, eu já tenho todo um estudo de mercado para que eu possa prospectar melhor. Com isso, eu também consigo fazer um estudo da minha análise, né? Fazer uma análise da minha base atual de clientes, né? Então, se eu clicar aqui, ó, claro que aqui eu estou numa base de demonstração, ele não vai me trazer dados precisos, porque eu não tenho uma base carregada, mas, por exemplo, vocês importam aqui a base de vocês atual de clientes para dentro da plataforma, ou trabalham com os clientes que estão no pós-vendas, né? Então, aqui, ele vai trazer um estudo muito que parecido, tá? Trazendo todas as informações da saúde da base de vocês, tá? E, ao mesmo tempo, o que é o mais importante que eu digo aqui, né? É a gente poder, no final, aqui, ó, explorar empresas como oportunidade de negócio, né, que tem o mesmo perfil das empresas que vocês já atendem hoje, tá? Então é possível hoje fazer toda uma análise de uma base de clientes e a partir disso eu explorar novas oportunidades aí com empresas que têm um perfil muito semelhante, tá? E aí digamos que eu clique aqui, ele vai me dar essa listagem de empresas aí que sejam parecidas, né, que tenham aí alguma como é que eu digo, alguma proximidade com as empresas que eu já tenho, como, por exemplo, segmento, atividade econômica. Então, ele faz todo um estudo e traz essas informações aqui para vocês, tá? Então, aqui é mais demonstrando como é que a gente pode utilizar hoje da segmentação, né, dos filtros, né, dessa gama de filtros para que eu possa trazer um estudo de mercado e, a partir disso, eu ser mais eficiente na prospecção. Eu tenho uma estratégia para isso, tá? Então, é mais para demonstrar para vocês. E seguindo aqui, as estratégias, né, para transformar sua base de clientes atuais em promotores da sua marca. Então, assim, clientes satisfeitos, eles podem ser os seus maiores vendedores, né? Então, programas de indicação podem gerar novos negócios sem altos custos de aquisição. Então, por exemplo, se vocês hoje trabalham, né, até vou dar como exemplo o programa de indicação aqui da Leads2B. Nós temos hoje um programa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Ó, aqui ele já mostra. Vocês têm dentro da plataforma, ó, esse ícone, onde vocês conseguem entrar no programa de indicações da Leads2B. E aqui, ó, eu consigo ter o acompanhamento dos meus pontos, eu consigo ter um link do convite, né, para poder encaminhar para, né, para algum conhecido meu, para alguma outra empresa aí, em que eu tenho uma troca para que eu possa recomendar a Leads2B, né? E aqui eu consigo enviar a indicação, ó, com o nome do contato, telefone, e-mail e fazer esse envio. E como é que funciona, né? A gente compartilha o link, só para mostrar para vocês o exemplo aqui. A gente tem aqui os pontos do cliente, né? Então, por exemplo, no nosso programa de indicação, se você hoje, como cliente, indica um parceiro seu, e esse parceiro ele fecha conosco um plano, por exemplo, de 899, que é o exemplo que está aqui. Você consegue resgatar, né? Depois aí, o mesmo valor, digamos assim, o valor do primeira mensalidade desse teu parceiro, tá? Então, se ele fechou um plano de 899, você consegue aí estar resgatando esses 899 pontos em dinheiro, tá? E a gente faz aqui, ó, a transferência em até 7 dias quando você fizer esse resgate do prêmio. Então, digamos que a cada um ponto é R$1. E é um programa de indicação onde a gente tem colhido os frutos daqui, os clientes acabam indicando, e eu digo assim que quando você trabalha no formato de indicação, até quando eu trabalhava no comercial, que a gente recebe, de repente, o cliente em reunião, né? E ele informa, puxa, eu vim por indicação, eu conheço fulano que já utiliza Leads2B. Nossa, os olhos brilham, né? Os nossos olhos de vendedores, né? Então, digamos que já é metade do caminho percorrido aí, né? O cliente, ele já tem uma referência, ele já tem ele já vem, como é que eu digo, a gente já está promovido para ele. Então, aí nisso a gente consegue fazer toda uma demonstração, consegue gerar valor no produto e consegue negociar de maneira mais eficiente, tá? Então, é importante. E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode usar a estratégia do NPS, tá? Então, é importante, né? Porque a gente consegue medir a satisfação, a gente consegue identificar os clientes que são promotores dentro da nossa base, né? Do pós-vendas. Então, é um trabalho de pós-vendas. A gente consegue... Deixa eu só... Vou deixar compartilhado assim mesmo, tá? Então, a gente consegue criar campanhas de indicação automatizadas pelo CRM. Então, é importante, a gente tem hoje dentro da plataforma, né? Toda a parte de campanhas aqui disponível para vocês, ó. Então, se eu for abrir aqui o módulo de marketing, eu consigo ter fluxo, eu consigo ter campanhas de e-mail, tá? Então, por exemplo, eu quero divulgar...
vamos supor, um programa de indicação, eu vou mandar uma comunicação para o meu cliente, né? Eu posso fazer pelas campanhas de e-mail, tá? Então, eu tenho aqui a jornada de automação que me ajuda nisso também, tá? Então, depois eu vou até aprofundar um pouco mais nesses modelos aqui, mas aqui eu já consigo ver um modelo simples de campanha aí para a gente poder fazer uma comunicação com a base, tá? Então, a gente pode criar nisso estratégias de recompensas e benefícios, né, para clientes indicarem novos leads. Eu digo assim, quando a gente pratica, né, essa questão de incentivar a indicação, a gente realmente tem aí uma redução de altos custos, né? A gente acaba reduzindo custos de aquisição, que é os custos que a gente investe lá em inbound, né, em campanha, a gente consegue reverter aqui trabalhando com um programa de indicação, tá? E funciona super bem. O cliente, quando a gente é promovido por um cliente a outro parceiro, quando chega aqui é metade do caminho percorrido realmente, viu? A gente consegue ter muito mais eficiência para poder converter esse negócio e trazer um novo cliente para a nossa base, tá? Então, é uma prática. E seguindo, como é que a gente pode criar processos escaláveis de prospecção e garantir um fluxo contínuo de novos negócios, né? Então, o crescimento da base de clientes, ela não pode, esse é um ponto bem importante, não pode depender só do esforço manual da equipe, né? Então, hoje a gente recebe clientes que eles têm um time de vendas, né? Vêm em reunião conosco, então eles têm o time de vendas deles, mas, de repente, a parte de prospecção, ela está focada só no time, em ligação ativa, e não se pratica outras formas, né, de abordar o cliente. E aí aqui eu cito, né, sobre a questão da cadência mista de contato, né? Então, com isso a gente consegue ter processos mais previsíveis e escaláveis, né, e garantir aí um fluxo constante de oportunidades, tá? Então, o que diferencia hoje, né? A gente pode criar uma cadência mista de prospecção, que eu vou mostrar para vocês, né, que justamente eu estou na tela aqui, que fala um pouco de jornada e que é um pouco dessa cadência mista, que é o quê? Eu abordar o cliente, além da minha força de vendas, de repente num contato ativo, numa prospecção outbound, eu ter a plataforma trabalhando por mim também ao mesmo tempo. Então, é como se você cercasse o seu cliente de todos os lados, né? E aí eu vou mostrar para você como é que funciona aqui, né? Automação de contatos, então, manter leads aquecidos, sem sobrecarregar aí o time de vendas, né? Táticas para abordar diferentes perfis de lead, né? Então, hoje a gente tem aí uma tática para inbound, para outbound, tá? E aí eu vou mostrar aqui na jornada para vocês, né? Então, aqui, ó, na plataforma, eu vou exemplificar aqui para vocês, mas eu digo assim, detalhadamente, para poder criar com vocês, é interessante até vocês agendarem uma reunião estratégica com o gerente de contas de vocês, que ele consegue detalhar, trazer muito no detalhe aqui como é que vocês montam, né, uma jornada, um fluxo de automação aí para a gente poder fazer essa cadência mista, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, tô na aba de marketing, né? Entrei aqui em jornadas de automação, eu digo porque as jornadas elas são mais completas, né? Eu consigo, através de uma ação de um cliente, né, de repente, dentro da jornada, já ter uma outra ação de contrapartida, digamos assim, né? Então, aqui eu tenho os modelos, fica mais fácil de exemplificar para vocês, ó. Então, aqui, como eu falei, né, a gente tem, ó, as táticas inbound, a jornada outbound, a campanha de e-mail simples, tenho aqui a jornada de pós-vendas, né, para a gente poder trabalhar os clientes que já são da base, e a de nutrição de leads. Se eu pegar um exemplo aqui, ó, uma ação, uma jornada inbound, tá? Aqui, ó, eu consigo já ter uma jornada onde eu trago essa segmentação para cá. Então, por exemplo, eu vou trazer a minha segmentação lá de academias, né? Daqui, eu posso fazer um disparo de e-mail, então eu tenho um template todo cadastrado, faço esse disparo, crio uma atividade de espera, e a partir daqui, eu vou verificar se o contato ele vai cumprir as condições que eu vou estabelecer dentro dessa jornada, né? Então, aqui, ó, se o cliente abrir o e-mail, ele vai aí para uma etapa, ele pode ser movimentado dentro do pipeline, ele pode ser atribuído um negócio, se pode criar uma atividade, que de repente pode ser até uma atividade de ligação ou um disparo de mensagem no WhatsApp, tá? O disparo de mensagem aí na jornada precisa ter aí a contratação do pacote oficial da Meta, né, no WhatsApp, que é onde nós somos parceiros, né? Então, eu tendo esse pacote aí de conversas, eu consigo até incluir uma atividade de mensagem aqui pelo WhatsApp dentro da minha jornada, tá? Se o cliente não abriu esse e-mail dentro dessa estratégia aqui de contato, né, digamos assim, como é que eu digo, de cadência mista,
ele vai seguir por um outro caminho. Então, de repente, ele recebe um segundo e-mail, tá? Aqui a gente consegue colocar uma atividade de espera, e aí aqui ele vai seguir também, vai chegar um certo momento ali que ele vai ter que cumprir a condição. Se ele não, né, não cumpriu a condição, a gente perde o negócio, ele vai para uma base de perdidos, então a qualquer momento eu posso voltar a trabalhar com esse cliente, né? Ou ele segue aqui com a movimentação do negócio no pipeline, com um atribuir negócio e uma atividade aí que a gente pode determinar aqui dentro, tá? Aqui é um exemplo de cadência mista. Eu digo assim, ó, além de eu ter o meu time fazendo ligação, buscando ali o lead de maneira ativa, eu tenho aqui um e-mail, tá, sendo disparado para ele, eu posso incluir aqui conforme a ação do cliente, né? Poxa, ele abriu um e-mail, eu já posso colocar uma atividade de disparo de mensagem. Então, é dessa forma que funciona a cadência mista, tá? Então, eu mantendo o contato com o meu cliente, de repente, quando o meu time for fazer uma ligação ativa, né, para poder abordar ele, que pode ser uma ação aqui dentro dessa atividade, ele já vai ter um e-mail, ele já tem conhecimento, ele já me conhece, tá? Então, aqui vocês conseguem trabalhar. Por exemplo, no inbound mesmo, a gente trabalha com as campanhas, né? Então, aqui eu posso integrar uma jornada numa campanha que, a partir que um lead entrar de uma campanha específica, ele já caia dentro de uma jornada dessas aqui, para ele poder ter uma atividade de ligação, para ele poder ter um recebimento de um e-mail de apresentação da empresa, e assim vai, tá? Então, aqui é um pouco da cadência mista, e é bem importante aí para que vocês possam ter sempre oportunidades aí constante, né, dentro do pipeline aí de vocês, tá bom? Então, aqui é um pouco dessa cadência que eu gostaria de mostrar. E aí, seguindo, ó, deixa eu ver aqui o que eu posso mais explorar, ó. Como ativar e engajar leads, né? Na primeira abordagem. Então, assim, como engajar leads adormecidos no CRM, tá? Reativando oportunidades perdidas. Então, assim, ó, muitos leads eles não compram na primeira abordagem, tá? Mas pode ser convertidos com a estratégia certa de reengajamento, tá? Então, aqui, ó, eu posso identificar leads que podem ser reativados, né? Então, eu posso utilizar dos meus filtros lá no CRM para encontrar contatos com alto potencial. Eu posso trabalhar com e-mails e mensagens de reengajamento que funcionam, né? Então, por exemplo, campanhas eficazes, né? Para poder despertar aí um novo interesse no meu lead. Eu posso trabalhar com a estratégia de oferta para leads, né? Então, leads que tenham interesse, de repente demonstrou interesse em algum momento, eu mandar uma outra oferta através de e-mail ou criar um fluxo, né? Então, aqui eu tenho até, ó, como trabalhar com os fluxos. Deixa eu mostrar aqui na plataforma. Ó, eu tenho, além da jornada, né, eu posso trabalhar com um fluxo simples aqui também, né? Então, aqui, ó, criando um novo fluxo, eu consigo, de repente, nesse fluxo, para reengajar, eu vou trabalhar todos os meus perdidos, por exemplo, né? Então, lá no CRM, a gente sempre executa a atividade de ganhar ou perder, né? Quando a gente está com um lead em negociação. Então, o ganhar é quando eu fechei a venda, eu vou ganhar, eu vou gerar uma oportunidade dentro do pipeline, né, de pós-vendas, e ok, vida que segue. Mas, poxa, perdi aquele cliente, ele não fechou comigo agora nesse momento, mas não é uma oportunidade perdida, né? Pode ser que futuramente a gente possa fazer contato novamente e tentar trazer esse lead como cliente. Então, de repente, eu posso trazer, né, para cá, ó, carregar a minha base de perdidos, né, um exemplo, tá? Dentro de um fluxo, e aqui dentro desse fluxo eu vou determinando o que eu preciso trabalhar para poder, né, com o objetivo de reengajar esse lead aí a se tornar um cliente. Então aqui, ó, trouxe a minha base para cá, eu consigo aqui de repente fazer um disparo de e-mail com alguma oferta para ele, com alguma estratégia aí que demonstre interesse, tá? Posso fazer uma nutrição, tá? De repente, se eu mandar alguma informação da empresa, né, ter esse fluxo de repente uma vez na semana, de cada 15 dias aí o cliente recebeu alguma comunicação que reforce marca, que ele lembre da gente, né? E principalmente quando a gente fizer um contato, ele já sabe do que se trata. Então aqui eu consigo disparar um e-mail, eu consigo incluir aqui de repente, depois desse e-mail eu vou criar uma atividade de espera que de repente seja um dia, né? Que eu consigo determinar, ó, por aqui se for um dia. Depois disso, eu vou colocar aqui uma atividade. Essa atividade aqui pode ser uma atividade de ligação, pode ser um disparo de mensagem no WhatsApp, tá? Então, aqui a gente consegue configurar um fluxo simples para a gente poder trabalhar esse reengajamento, digamos, né? Então, disparar de repente um e-mail, né? Como eu mostrei para vocês, ligação, WhatsApp, já com esse objetivo aí de nutrir e reengajar. Tá? Então, aqui é um exemplo, como eu também posso trabalhar ali com as jornadas, né? Seguindo aqui, ó,
a gente pode integrar, né? Como é que hoje a plataforma, a Leads2B, ela integra o marketing e vendas para gerar expansão de forma previsível e sustentável, né? Então, quando o marketing e vendas operam juntos, a aquisição de clientes se torna mais previsível, né? Então, a gente consegue reduzir desperdícios e consegue maximizar as oportunidades, tá? Então, aqui, a gente pode, alinhamento com os times de marketing e vendas, né? Através do CRM. Então, até na nossa proposta GTM, né? Da Leads2B, a gente já tem aqui o módulo de marketing e vendas, né? E aqui a ideia é vocês terem um único link onde vocês consigam ter toda a gestão da operação de ponta a ponta, né? Então, desde a parte de prospecção, lá no GTM, análise de mercado, depois passando aí para a base de empresas para que eu possa alimentar um funil de vendas, de repente alimentar uma jornada, né, um fluxo aí para que eu possa ter uma cadência mista de contato. A partir disso eu tenho ali o CRM integrado, toda a parte de comunicação também para criar histórico do cliente, né, desde o WhatsApp, ligação por dentro da plataforma, né, videoconferência, para que tudo que seja feito com aquele cliente, todas as tratativas, elas tenham um histórico, né? Mesmo que eu não feche agora, mas daqui a 3 meses eu entrar em contato com um cliente ali, com um lead, eu já consigo ter um histórico do que foi tratado antes e seguir ali do ponto que eu parei, digamos assim, né? Então, aqui vocês conseguem ter toda essa estratégia, tá? Então, é um link único onde vocês conseguem ter todos os módulos. E aí entra essa questão aí de alinhamento de marketing e vendas, né? Então, através disso, a gente consegue gerar leads mais qualificados, né? Por meios de campanha, de conteúdos e anúncios segmentados, a gente consegue criar uma jornada integrada no CRM para transformar leads em clientes, né? E as métricas essenciais aí para medir a eficácia das campanhas e os ajustes necessários, tá? Então, se a gente for falar, por exemplo, de marketing, não tem como não falar de landing pages, né? Hoje vocês têm aí um construtor de landing pages dentro da plataforma, tá? Para poder trabalhar aí as campanhas, tá? É uma estratégia inbound que com certeza dá muito resultado, né? Então, aqui, ó, no meu construtor, eu tenho diversos modelos aqui de landing pages, ó, para a gente poder operar. Vocês podem utilizar de maneira ilimitada, então é possível trabalhar, rodar várias landing pages, né, ao mesmo tempo e depois até acompanhar nas estatísticas aí como é que foi esse retorno, tá, dessa campanha, tá? Então, aqui, ó, eu tenho landing page de, por exemplo, de produto, aqui tem um exemplo aqui de Black Friday, de repente eu posso colocar ali um desconto, né, deixar disponível aí, divulgar para o cliente. Eu tenho formulários, né? Então eu coloco ali, personalizo esse formulário com as informações que eu preciso ter desse cliente aí, desse lead, para que eu possa fazer aí uma comunicação com ele posteriormente, né? Colher esse cadastro, né? E a partir daí eu posso publicar essa landing page, ter todo o controle do que está publicado, o que já não está mais no ar, né? Que eu já inativei, tá? Vou até abrir uma delas aqui para vocês, ó, uma de formulário, né? Eu consigo aqui também fazer toda a parte de configuração. Então, por exemplo, ó, aqui eu posso criar um formulário de conversão. Então, por exemplo, o cliente, o lead dessa landing page aqui, em que etapa do pipeline ele tem que cair, né? Qual entidade? Ele tem que entrar em lead, ele pode entrar em oportunidade, tá? No pipeline eu posso escolher que pipeline que ele vai entrar também. Eu consigo aqui distribuir por roteador, ou eu posso trabalhar com um usuário específico. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 6 pessoas no time, eu posso utilizar para rotear, para ele distribuir de maneira igualitária aí para todos, né? Ou eu posso escolher um usuário específico para que ele receba os leads dessa landing page, né? Então, aqui, ó, eu posso selecionar a origem do lead, de repente é uma publicação que eu fiz lá no Facebook, no website, ou pode ser do WhatsApp também. E ainda aqui, ó, tem até a parte de ação do formulário, né? Então, por exemplo, o cliente, ele preencheu lá essa landing page e enviou, ele pode ser redirecionado para uma outra página, tá? Ele pode, de repente, ser redirecionado para uma página externa, que pode ser até um site, tá? Ou ele pode seguir sem nenhuma ação, né? Finalizou ali, fez o preenchimento, encaminhou, ele já vai entrar aqui na etapa de conversão que vocês escolherem, né? A entidade, e também vocês vão determinar ali um modo de distribuição, ele vai rotear ou ele vai para algum usuário específico, tá? Então, aqui é um pouco das landing pages para vocês poderem utilizar aí na estratégia aí para poder, como é que eu digo, alimentar a base de clientes de vocês, a gente poder otimizar mais, né? Então, aí é um pouco do alinhamento de marketing e vendas, né? E aí, como conclusão, né, o que a gente tira disso? Né? O CRM ele não é apenas, né, um banco de dados.
ele é uma ferramenta ativa para encontrar oportunidades aí de crescimento, né? Então, eu digo que é muito importante a gente manter um histórico dentro do CRM. Hoje, vocês têm disponíveis aí as ligações por dentro da plataforma, o disparo de e-mail, o disparo de proposta. Então, quanto mais informações eu ter de um lead, né? Mesmo que eu não avance com ele numa negociação agora, quando eu retomar ele numa ação, por exemplo, de perdidos, eu consigo ter um histórico de tudo que foi conversado com ele, de tudo que foi tratado num outro momento, para eu poder retomar do ponto de partida. Tá? Do ponto que eu parei ali, eu poder retomar com esse histórico. Tá? Principalmente no pós-vendas, né? Quando a gente já tratei um cliente ativo lá no pós-vendas, quanto mais histórico eu tiver, né, de requisições, de repente cliente com reclamação, tudo tiver documentado dentro do CRM, fica muito mais fácil de eu seguir uma tratativa, viu? E os clientes cobram isso, né? Poxa, mas eu tenho histórico aí. Se de repente é uma reclamação, eu já reclamei antes, né? Então você pode verificar no histórico, os clientes cobram, tá? Então, as estratégias de indicação mesmo que eu comentei, né? É bem importante, né? Indicação, reengajamento e prospecção contínua garante aí um pipeline sempre cheio, tá? Então, é bem importante trabalhar com essas ações. E a integração entre marketing e vendas, que a gente conversou também, que pode acelerar o crescimento da base de clientes, né, de forma muito previsível. E que essa é a proposta da Lead2B, como eu comentei com vocês, né, que é vocês terem um link único, onde vocês conseguem ter uma gestão aí de ponta a ponta da operação de vocês, né? Já, como é que eu digo, trabalhando com o marketing integrado aí, então, o time de marketing, o time de vendas trabalhando numa única plataforma, tá? Então, eu acredito aqui que eu consegui transmitir um pouco aí, né, dessa questão de geração de demanda, né, de como eu posso trabalhar aí com a Lead2B para poder gerar novas oportunidades, né. Abro aqui para perguntas também, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar questionando. Sempre importante, né, sempre oriento, façam contato com o gerente de contas, né, de vocês, né, vocês têm direito aí, né, podem estar requisitando reuniões estratégicas, né, sempre que necessitarem, tá? Para a gente poder estar auxiliando vocês, para poder estar fazendo esse acompanhamento lado a lado, como é que eu digo, estreitar os laços e ajudar vocês aí com o crescimento, tá bom? Então, conte conosco nessa jornada. Eu fico à disposição também em caso de dúvidas, tá bem? Se quiserem fazer alguma pergunta agora, fiquem bem à vontade. Tem alguma pergunta, algum questionamento que eu possa estar ajudando nesse primeiro momento? Não? Podem interagir ali no chat, viu, pessoal? Fiquem bem à vontade. Vou até descompartilhar aqui a tela para poder ficar mais fácil. Mas fiquem bem à vontade se tiver alguma dúvida. Vilen, tudo certo? Maravilha, eu que agradeço aí a presença, tá? Então, assim, como eu reforçando, viu? Sempre que precisarem, né? Chamem o gerente de contas de vocês, verifiquem com ele a agenda aí para poder fazer uma reunião estratégica. A gente tem muito para ajudar vocês aí, e eu tenho certeza que tem tudo para dar certo aí em crescimento, tá? Então, vamos alimentar o nosso pipe, vamos gerar novas oportunidades e a Lead2B está aí engajada para ajudar vocês, tá bom? Eu agradeço muito aí a participação de todos, tá? E a gente volta aí a se encontrar num próximo treinamento. Lembrando, né? O convite está aí para o treinamento de amanhã e para o treinamento de quinta-feira também, tá bom? Tenham todos aí uma ótima tarde, muito obrigado e até breve. Muito obrigado, viu? Até mais, gente. Tchau, tchau, hein? Oi, José. Treinamento voltado para SDR, você pode até solicitar com o teu gerente de contas, viu? Você lembra o nome do seu gerente? Não? Eu vou. Me passa o teu contato aqui, José. Você consegue me encaminhar o seu e-mail? Que aí eu já voltando ali na operação, que eu tenho contato com eles, né, com todos os gerentes, eu consigo já verificar e pedir um contato para você, tá? Mas é possível sim, você pode solicitar uma reunião estratégica. E aí já envolve aí o treinamento com o teu time de SDR, tá? Eu vou encerrando então por aqui, gente, tá? Mas eu vou deixar aqui o chat em aberto ainda. Então, se tiver que passar algum e-mail, no que precisar, pode mandar agora aqui que eu já vou anotando certinho. E aí eu já passo ali, né? Eu busco aqui essa informação, corro aqui com o gerente de contas aí para a gente poder ajudar vocês, tá bom? Certinho então, viu, José? Já vou solicitar aí um contato com você, tá bom? Muito obrigado, uma ótima tarde a todos.